O advogado Dr. Ezequiel Silveira fez uma sustentação oral no pátio em frente ao Supremo Tribunal Federal, em protesto contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, acatada pela ex-presidente da Corte, Rosa Weber, que transferiu os julgamentos dos presos políticos para o plenário virtual, de forma a esconder os votos dos ministros e impedir que a defesa pública pelos advogados seja transmitida pela TV Justiça para toda a sociedade. Os julgamentos foram iniciados com 4 réus e o advogado Ezequiel Silveira apresentaria a defesa no 4º processo, mas após as 3 primeiras sustentações orais, que incluíram a defesa apresentada pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho, os ministros decidiram transferir todos os julgamentos das centenas de réus para o plenário virtual. Ao iniciar sua sustentação oral, o advogado relatou que despertou para a necessidade de enfrentar efetivamente o ativismo judicial quando ministros de cortes superiores decidiram censurar veículos de comunicação às vésperas das eleições, em uma decisão que incluiu a Folha Política. O advogado mencionou o voto icônico da ministra Carmen Lúcia, que admitiu que a censura é inconstitucional e inaceitável, mas votou favoravelmente a ela mesmo assim. Silveira disse: "No dia da prolação daquela decisão, eu não consegui dormir. Fiquei pensando no país que eu deixaria para os meus filhos e em como eu poderia deixar registrado que, diante do arbítrio, eu não me calei." Ezequiel Silveira disse: "Mal sabia eu que atrocidades jurídicas muito maiores viriam a ser cometidas contra cidadãos brasileiros à revelia da Constituição Federal pela Corte que tem como função precípua defendê-la. Durante os últimos 9 meses, enquanto advogados dos réus de 8 de janeiro, temos presenciado diariamente violações aos direitos humanos, à Constituição e à lei. E agora, a exemplo do que fez no ano passado com os veículos de comunicação, a Suprema Corte do nosso país tenta censurar os advogados, calar a defesa dos nossos clientes. Querem ocultar da população um julgamento que deve ser público." O advogado lembrou que nas sustentações orais gravadas em vídeo não há a possibilidade de que o advogado convença os magistrados, em especial porque já ficou demonstrado no julgamento do recebimento das denúncias que ao menos alguns vídeos sequer foram ouvidos. Silveira relatou que houve casos em que o vídeo foi juntado às 23h59 e à meia-noite a decisão já foi proferida, demonstrando que o vídeo não foi ouvido. Ele disse: "À meia-noite, o relator proferiu voto contrário aos denunciados, esfregando na nossa cara que não assistiria às nossas defesas e tampouco apreciaria as teses que ali levantamos." Ele rebateu argumentos pelos julgamentos em massa e afirmou: "Não nos calarão." O advogado Dr. Ezequiel Silveira disse: "Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que os direitos dessas pessoas estão sendo violados desde o momento em que foram presas." O advogado fez uma lista de violações de direitos humanos ao longo dos últimos meses, inclusive pelas medidas cautelares abusivas que vêm sendo impostas. Ele disse: "A dignidade dessas pessoas está sendo arrancada dia a dia e nós vamos denunciar isso lá dentro ou aqui fora." O advogado disse: "Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que o STF não tem competência para julgar os casos do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes forçou uma competência que não existe para trazer esses casos para a Suprema Corte." O advogado mostrou as incongruências na alegação de que há
autoridades com prerrogativa de foro, investigadas nos mesmos inquéritos, apontando que o tribunal prevê o desmembramento das ações e apontando ainda que há a possibilidade de tais autoridades, caso existam, não venham sequer a ser denunciadas e que não é possível saber se essas pessoas existem de fato, já que as defesas não tiveram acesso à íntegra dos autos. O advogado reiterou que se o tribunal não abrir as portas à defesa, os advogados ficarão do lado de fora, dizendo ao mundo que o ministro Alexandre de Moraes é suspeito para atuar como relator dos casos, que o ministro orientou a atuação da acusação, que a corte viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, que as audiências de custódia foram realizadas de forma ilegal, que as decisões de recebimento de denúncias são nulas, que a figura do crime multitudinário utilizada por Moraes é inconstitucional, entre outras alegações. Ezequiel Silveira explicou: diversas pessoas vieram à Praça dos Três Poderes para se manifestar pacificamente. Se houve pessoas que participaram de depredações, que sejam identificadas e punidas nos termos da lei, e não exemplarmente, porque não existe punição exemplar. Ou a pessoa é culpada e deve pagar conforme manda a lei, ou é inocente e deve ser absolvida. Entretanto, não é aceitável que uns paguem pelos erros dos outros. O advogado prosseguiu lembrando que houve ocultação de provas e que não houve individualização de condutas, apontando: caso não seja possível individualizar as condutas, deve-se aplicar o princípio do indúbio pro réu e não condená-los a penas altíssimas pelo crime de live, como ocorreu na semana retrasada. Nenhuma das pessoas condenadas foi mostrada depredando nada, quebrando uma cadeira, riscando uma mesa, e foram condenadas a 17 anos. Que Estado democrático de direito é esse? Ezequiel Silveira apontou ainda que o ministro relator imputou aos réus um crime impossível, que não houve consumação do tipo penal imposto aos réus, que não houve uso de armas, que as penas não poderiam ter sido somadas da forma como foram, que a Ordem dos Advogados do Brasil é corresponsável pelas violações de direitos humanos, que o STF está tomando lugar do Congresso Nacional. O advogado fez um apelo aos outros ministros da corte para que façam valer o direito. O advogado Ezequiel Silveira dirigiu-se aos outros advogados dizendo: não desistiremos e não nos intimidaremos. Seremos a voz que ecoará o grito de desespero dos injustiçados que perecem naquelas masmorras, não apenas da Papuda, mas em todo o Brasil. E se tudo isso não servir para evitar as condenações injustas e políticas que esta corte vem determinando, servirá para deixar registrado para o mundo e para a história, nesse momento sombrio da nossa nação, quem foram os responsáveis pelas injustiças praticadas, quem foram os covardes e carreiristas que se submeteram quando Leviatã nos tentou oprimir, mas também quem foram aqueles que se levantaram em favor da legalidade, da verdade e da justiça quando ninguém mais o fez. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto
modesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 27 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Para quem não sabe, nós viemos aqui hoje, um grupo de advogados, para fazer uma sustentação oral relativa aos processos do 8 de janeiro. Nós tínhamos os nossos processos sendo julgados através do plenário físico, como todos puderam acompanhar na semana passada, os julgamentos que foram realizados. Entretanto, semana passada, a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedido do relator ministro Alexandre de Moraes, modificou o rito dos julgamentos e levou os processos do plenário físico para o plenário virtual. E nós estamos nos insurgindo em relação a isso, uma vez que nós acreditamos que isso configura violação ao princípio da ampla defesa, porque o julgamento no plenário virtual não é julgamento por videoconferência, não há debates, não há audiência. Há apenas um procedimento onde os advogados gravam as suas sustentações orais, juntam no processo, os julgadores supostamente assistem e proferem os seus votos por escrito. A sociedade não vê os julgamentos, não ouve os debates dos ministros, e isso é prejudicial à defesa dos nossos clientes. E nós resolvemos, já que nós vamos ter que gravar a sustentação oral e colocar no processo, ao invés de gravar no escritório, nós resolvemos gravar aqui na frente do Supremo Tribunal Federal, porque se não nos autorizam que defendamos os nossos clientes lá dentro, nós os defenderemos aqui fora. Sejam todos bem-vindos. Há cerca de um ano, no dia 20 de outubro de 2022, durante um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, da decisão que suspendeu a monetização de diversos canais de direita, em um voto absolutamente constrangedor, a ministra Carmen Lúcia disse que, abre aspas, não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Contraditoriamente, logo na sequência, ela votou, juntamente com os ministros Benedito Gonçalves, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, pela censura dos canais e um documentário da Brasil Paralelo, mas só por 10 dias, até o segundo turno da eleição presidencial. Na oportunidade, a ministra ainda disse que tal medida poderia ser um remédio ou um veneno. Bem, eu acredito que a censura é sempre as duas coisas. É remédio na visão dos censuradores
e veneno na boca dos censurados. No dia da prolação dessa decisão, eu não consegui dormir. Fiquei imaginando que tipo de país eu deixaria para os meus filhos e o que eu poderia fazer para deixar registrado que diante do arbítrio eu não me calei. No dia seguinte, então, eu peguei a minha Constituição velhinha, que eu tenho aqui, um megafone, e vim aqui para a Praça dos Três Poderes, na frente do STF. E durante 10 dias eu li a Constituição Federal e transmiti nas minhas redes sociais para lembrar aos ministros que se a lei maior do nosso país havia sido ignorada por eles, não havia sido esquecida pelo povo. Todavia, mal sabia eu que atrocidades jurídicas muito maiores viriam a ser cometidas contra cidadãos brasileiros, à revelia da Constituição Federal, pela Corte, que tem como função precípua defendê-la. Durante os últimos 9 meses, enquanto advogados dos réus de 8 de janeiro, temos presenciado diariamente violações aos direitos humanos, à Constituição e à lei. E agora, a exemplo do que fez ano passado, no exemplo que eu dei, com os veículos de comunicação, a Suprema Corte do nosso país tenta censurar os advogados, calar a defesa dos nossos clientes. Querem ocultar da população um julgamento que, segundo o artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, deve ser público. Querem que façamos a nossa sustentação oral por vídeo, mas como diz a campanha da OAB do Rio Grande do Sul, e que deveria ser aderida por todas as OABs pelo Brasil, vídeo gravado não é sustentação oral. O STF quer fazer como fez nos julgamentos de recebimento de denúncias, quando ignorou as defesas gravadas, porque houve colegas que protocolaram a sustentação oral de 15 minutos, às 23h59, e à meia-noite o relator proferiu voto contrário aos denunciados, esfregando na nossa cara que não assistiria às nossas defesas e tampouco apreciaria as teses que ali levantamos. A justificativa oficial para que os nossos julgamentos fossem remetidos para o plenário virtual é que trata-se de casos de excepcional urgência. Mas eu pergunto, urgência de quê? Essa quantidade de julgamentos vai travar a pauta do Supremo. Pode-se dizer, problema do Supremo. De acordo com a Constituição e a lei, os casos dessas pessoas, dos réus de 8 de janeiro, deveriam estar sendo julgados no TRF1. Mas já que esta corte quis se transformar em um fórum de cidade de interior, que ela arranje tempo e pauta para julgar os nossos casos com isonomia, e não 3 no plenário físico, outros tantos no virtual. Daqui a pouco estarão julgando em bloco para facilitar o serviço. E há precedentes para isso nesses processos. Se a culpa já é coletiva, por que os julgamentos não? Mas viemos aqui hoje para dizer, não nos calarão. Não impedirão que exerçamos o nosso dever constitucional previsto no artigo 133 da Constituição. E digo dever, e não direito. Porque não é uma prerrogativa do advogado fazer a melhor defesa do seu cliente. É uma obrigação, porque só assim teremos uma justa administração da justiça. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora, dizendo que os direitos humanos dessas pessoas estão sendo violados. Desde o momento em que foram presas no dia 8 de janeiro, em que ficaram quase 24 horas sem alimentação. Quando no dia 9 de janeiro houve tortura física e psicológica praticada contra idosos, crianças e pessoas doentes na Academia Nacional da Polícia Federal. Eu sei, eu estava lá, eu passei a noite lá. Quando colocaram 22 pessoas em uma cela com capacidade para 8 lá na Papuda. Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando colocaram 140 mulheres na colmeia em uma ala, com apenas um chuveiro, um vaso sanitário e uma pia para lavar roupa, escovar os dentes e beber água. Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando lhes foi servida comida azeda, com larvas e com cacos de vidro, havendo pessoas que perderam até 30 quilos enquanto estiveram na prisão.
Os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando quiseram destruir os bens e os documentos delas, porque não havia uma sala para guardar esse material na Polícia Federal. Os direitos delas, os direitos humanos dessas pessoas foram violados quando a imprensa, grande parte dela, e o próprio site desta Suprema Corte ficou imputando a alcunha de terroristas a estas pessoas, mesmo depois que as denúncias já haviam sido oferecidas e ninguém, repito, ninguém foi denunciado por terrorismo. Por fim, os direitos humanos dessas pessoas estão sendo violados quando são impostas medidas cautelares às pessoas que foram liberadas, mais graves do que se aplicam a criminosos contumazes. Ao invés de apresentação mensal em juízo, apresentação semanal, proibição de utilização de redes sociais, proibição de comunicação entre uns e outros, tornozeleira eletrônica. Por causa dessas medidas, houve pais que perderam o casamento das filhas, houve filhos que perderam o sepultamento da mãe, houve pais que não conseguem colocar a comida na mesa para os seus filhos. Esta semana foi prolatada uma decisão pelo ministro relator, em que uma mãe pede autorização para trabalhar e a tornozeleira eletrônica lhe estava impedindo de trabalhar, lhe está impedindo de trabalhar e colocar a comida na mesa do seu filho. E o ministro negou e disse que se ela quiser, ela tem que se adequar e procurar uma forma de trabalhar. E não, a corte deve ser flexível a ponto de permitir que uma mãe trabalhe e dê de comer para o seu filho. A dignidade dessas pessoas está sendo arrancada dia a dia. E nós vamos denunciar isso, lá dentro ou aqui fora. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora, dizendo que o STF não tem competência para julgar os casos relacionados ao 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes forçou uma competência que não existe para trazer esses casos para a Suprema Corte. Durante os primeiros julgamentos na semana retrasada, o relator disse que essas pessoas estão sendo julgadas no STF porque há autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função investigadas nos mesmos inquéritos. Sobre essa afirmação, pairam duas incongruências. A primeira é que havia, e hoje não sabemos se há mais, porque nós não temos mais segurança jurídica no nosso país, havia no Supremo uma regra, que era a regra do desmembramento, em que, havendo pessoas com prerrogativa de foro e sem prerrogativa de foro investigadas pelos mesmos fatos, as que não tinham prerrogativa tinham os seus processos desmembrados e enviados para a primeira instância. A segunda incongruência nessa declaração é que, se nós fizermos uma análise e um exercício de pensamento, nós fazemos o seguinte questionamento: se eu, que não tenho foro por prerrogativa de função, sou investigado no STF, e uma pessoa que tem foro por prerrogativa, ambas são investigadas, e eu, que tenho a prerrogativa, não sou denunciado, não viro réu e o processo é arquivado em relação a mim. Quer dizer que a pessoa que não tinha foro por prerrogativa veio ao STF por conta da pessoa que tinha foro por prerrogativa. Esta pessoa sai e aquele que não tem prerrogativa fica para ser julgado por uma corte que não é competente para julgá-la. Mas pior do que isso, nós não conseguimos saber se existem de fato autoridades públicas com foro privilegiado, como assim é chamado, para ser julgado no STF, porque nós não temos acesso à íntegra dos autos. Então não tem como eu saber. É por isso que não existe conexão entre inquéritos, conforme versa o artigo 69 do Regimento Interno do STF, que é o artigo invocado para atrair a competência desses casos para a Suprema Corte. Se você olhar no termo de autuação do inquérito 4921, 4923, 4922, na PET 10820, você verá que todos esses inquéritos vieram ao Supremo Tribunal Federal através de conexão com o inquérito 4879. Só que nós não temos acesso a esse inquérito, então nós não sabemos se essa conexão existiria. Mas não existe conexão entre inquéritos, porque o artigo 69 diz que a distribuição da ação
ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão ou continência. Existe uma divergência na doutrina sobre qual é o instituto do inquérito investigativo. Se ele é um mero procedimento administrativo, se ele é um processo preparatório. Entretanto, se existe divergência na doutrina sobre o que o inquérito investigativo é, não existe divergência a respeito do que o inquérito investigativo não é. E inquérito investigativo não é ação, não é recurso e não é processo. Por isso, o artigo 69 do Regimento Interno não poderia ter sido invocado e o Supremo Tribunal Federal não é competente para o julgamento desses casos. E essa competência foi inexistente e foi forçada à revelia da lei e da Constituição Federal. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é suspeito para relatar os casos referentes ao 8 de janeiro. Explico por quê. Trago um episódio em que no dia 8 de janeiro o ministro, no Twitter, disse que os executores dos ataques de 8 de janeiro seriam responsabilizados, bem como os financiadores, os instigadores e as autoridades públicas responsáveis. 8 dias depois, no dia 16 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República iniciou os oferecimentos de denúncias contra os acusados, na exata divisão proposta pelo relator no seu tweet, contra os executores, os financiadores, os instigadores e as autoridades públicas, mostrando que o julgador, o ministro Alexandre de Moraes, orientou o trabalho do órgão acusatório, ainda que indiretamente. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, nós estaremos aqui fora dizendo que esta corte tem violado a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. E ela faz isso quando nega o acesso aos autos de inquérito 4879. Quando nós entramos em contato com o gabinete, eles disseram que nós não precisamos ter acesso a esse inquérito porque ele nada tem a ver com os nossos clientes, sendo que este foi o inquérito utilizado para atrair a competência desta casa para o julgamento desses processos. Então a pergunta que fica é, quer dizer então que para termos acesso ao inquérito 4879, os nossos clientes nada têm a ver, mas para atrair a competência, eles têm. O STF também violou a ampla defesa e o contraditório quando negou o acesso aos autos de prisão em flagrante nas audiências de custódia. Chegávamos para atender os nossos clientes e nem a defesa, nem a acusação e nem os juízes tinham os autos de prisão em flagrante em mãos. Viola também quando não constam dos autos os vídeos dessas audiências. Nós não temos os vídeos das audiências de custódia hoje nos autos. O direito à ampla defesa e o contraditório é negado também quando nós temos negado o acesso aos vídeos das câmeras de segurança dos palácios das praças dos três poderes. Segundo o depoimento da testemunha de acusação, Major José Eduardo Natali de Paula Pereira, funcionário do GSI, que estava dentro do Palácio do Planalto, a Polícia Federal recolheu os vídeos das invasões já no dia 9 de janeiro. Entretanto, esses vídeos somente foram disponibilizados às defesas no dia 21 de julho de 2023, ou seja, 3 dias antes do início dos interrogatórios, sendo impossível para a defesa realizar a análise de cerca de 4 terabytes de material fornecido pela Polícia Federal antes das audiências. Por todos esses motivos, resta claro que esta Corte, no presente procedimento, tem violado o princípio da ampla defesa e do contraditório, nos termos da súmula vinculante 14 e do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que as audiências de custódia foram realizadas de maneira ilegal. Durante os primeiros julgamentos da semana retrasada, o relator disse que não acreditava que houve prisões ilegais, pois todas as audiências de custódia foram realizadas. Mas vejamos como se deram essas audiências para verificarmos se havia possibilidade do reconhecimento de alguma nulidade. Primeiro,
as defesas, a acusação e os próprios juízes não possuíam os autos de prisão em flagrante. Desta forma, como analisar as ilegalidades se não havia documentos? Segundo, ainda que nós tivéssemos em mãos os autos e houvesse ali comprovada alguma nulidade, os juízes condutores, se os juízes condutores observassem alguma ilegalidade, eles não poderiam decidir, pois o ministro apenas lhes delegou a competência parcial de serem secretários dele, colhendo os depoimentos sem poder decidir sobre as alegações das defesas. E terceiro, nenhuma audiência de custódia foi realizada no prazo de 24 horas que determina o artigo 310 do Código de Processo Penal. As pessoas foram presas no dia 8 e 9 de janeiro. As audiências de custódia iniciaram somente no dia 12 de janeiro, ou seja, após 96 horas das prisões, e somente terminaram 10, 11 dias depois com a decisão do relator, liberando algumas pessoas e mantendo na prisão outras milhares. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora, dizendo que a maioria dos acordos de recebimento das denúncias são nulos por carência de fundamentação. Além de genéricos, as decisões que receberam as denúncias são fundamentadas com teses não suscitadas pela defesa e ignoram outras teses que foram levantadas. Além disso, há em algumas delas trechos copiados de defesas alheias ao processo que está sendo julgado. Há trechos em algumas decisões de recebimento de denúncia em que o relator fala da seguinte maneira: conforme alegou a defesa no trecho tal em que diz isso, isso e isso. E esse trecho não consta do instrumento defensivo. Foi outro advogado que escreveu e foi colocado ali na decisão, tornando-a nula por ausência de fundamentação. Se este Supremo Tribunal Federal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que a figura do crime multitudinário é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena previsto no artigo 5º, incisos 57 e 45 da Constituição Federal. A figura do crime multitudinário, ela trata-se de responsabilidade objetiva e é vedada no ordenamento jurídico brasileiro, que adota o princípio da responsabilização penal subjetiva. Se crimes foram praticados na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, não pode o simples fato de alguém estar nas proximidades aderir por osmose ao desiderato criminoso de outros. Tal situação é incabível juridicamente, pois não existe adesão geográfica à prática criminosa. Pensemos no seguinte exemplo: eu e dois amigos entramos em um banco, todos com a intenção de sacar dinheiro. Há ali então um liame subjetivo. Nós três entramos para sacar dinheiro. Todavia, ocorre uma discussão entre meus dois amigos e ambos começam a brigar e promover um quebra-quebra dentro da agência bancária. Nesse momento, já não há mais vínculo de conduta entre mim e eles. Deveria eu, portanto, ser punido como os causadores dos danos pelo fato de haver chegado com eles e estar no mesmo local? De forma alguma. Foi o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Diversas pessoas vieram à Praça dos Três Poderes manifestar pacificamente. Se houve pessoas que promoveram depredações, que sejam identificadas e punidas nos termos da lei, e não exemplarmente, porque não existe punição exemplar. Ou a pessoa é culpada e deve pagar conforme manda a lei, ou ela é inocente e deve ser absolvida. Entretanto, não é aceitável que uns paguem pelos crimes de outros. Ademais, são vastas as imagens gravadas no dia das depredações, onde inúmeras pessoas presentes nos locais dos atos bradavam: não quebra, não quebra. Tal fato é corroborado pelo depoimento do agente do GSI, Major Eduardo Natali, que estava no Palácio do Planalto no momento das depredações, em que ele afirma: primeiro, havia diversidade de condutas entre as pessoas presas. A maioria das pessoas que foram presas não estava depredando. A maioria das pessoas que foram presas ficaram surpresas com a conduta dos vândalos. Muitos ajudaram o major a conter os que estavam depredando. Além disso, a causa de agir sob a influência de multidão é circunstância que atenua a pena nos termos do artigo 65, inciso 3, a linha E do Código Penal, e não pode ser utilizada para imputar crimes a quem não cometeu, como pretende o Ministério Público. Todavia,
A manifestação do relator, ministro Alexandre de Moraes, sobre os casos aqui analisados é determinante em nosso sentir. Manifestação que ele fez em entrevista à revista Piauí. Esses crimes que têm condutas múltiplas, esses crimes que têm condutas múltiplas, você precisa individualizar a conduta. Ou seja, estava no local, tem que comprovar que estava no local, participou da depredação e houve a depredação. Você não precisa dizer que riscou o quadro tal, o outro riscou tal. Assim, verifica-se que o doutrinador elenca 3 requisitos para a condenação. Primeiro, ter havido a depredação, o que não se nega. Segundo, ter o acusado estado no local. E terceiro, ter o acusado participado da depredação. E para verificar a incidência dessas 3 hipóteses, faz-se necessária a individualização de condutas, o que não foi feito até agora, porque existem pessoas que sequer chegaram à Praça dos Três Poderes. Eu tenho um cliente que saiu do QG, foi preso em frente a Mané Garrincha, na hora que as depredações ainda nem haviam iniciado, e até hoje ele está preso. Então é necessário que se faça a individualização das condutas, e essa individualização seria perfeitamente possível se tivesse sido realizada uma investigação séria, uma vez que há provas sobradas de câmeras de gravação na Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, exceto aquelas que foram ocultadas pelo Ministério da Justiça. E elas são necessárias nesse processo, porque se uma pessoa entrou no Palácio do Planalto, vindo do QG do Exército, ela teve que obrigatoriamente passar em frente ao Palácio da Justiça. E onde estão as imagens que o ministro da Justiça teme em ocultar? E conta diversas versões para o sumiço delas. Caso não seja possível individualizar as ações, deve-se aplicar o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve-se os acusados, e não condená-los a penas altíssimas pelo crime de live, que foi o que ocorreu na semana retrasada. Nenhuma das pessoas condenadas foi mostrada depredando nada, quebrando uma cadeira, riscando uma mesa, e foram condenadas a 17 anos, a 14 anos. Que Estado democrático de direito é esse que nós dizemos que vivemos? Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que a prática dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito é crime impossível. O Instituto do Crime Impossível encontra a guarida no Código Penal, lá no artigo 17, onde diz: não se pune a tentativa, quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. É o que nós verificamos no depoimento das testemunhas de acusação. Observamos, por exemplo, que o major do GSI, José Eduardo Natali, afirmou que no gabinete presidencial não reside o poder. Logo, a sua simples invasão não configuraria golpe de Estado. Major Natali diz também que nenhum dos manifestantes que invadiu o Palácio do Planalto bradava que havia tomado o poder. Além disso, o major também confirma que os 3 poderes não funcionam no domingo. Logo, um golpe de Estado seria um crime impossível de ser realizado. Desta forma, fica clara a absoluta impropriedade do objeto para a consumação do crime, uma vez que seria impossível que o poder fosse tomado naquelas circunstâncias. Além disso, caso de fato manifestantes tivessem a intenção de depor o governo, não havia capacidade física para produzirem o seu intento. Desta forma, configura-se a ineficácia absoluta, a ineficácia absoluta do meio, por não haver a possibilidade de aquelas pessoas, pela sua própria compleição física e a inexistência de armas, cometerem o crime, esses crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Mesmo em relação aos manifestantes que ingressaram nos palácios e promoveram os atos de vandalismo, a configuração da figura penal da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, prevista no artigo 359-L do Código Penal, não pode ser imputada. Eu explico por quê. No artigo 359-L diz assim: o crime de abolição violenta, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, e agora atentem para isso, impedindo
ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O que acontece? O núcleo do tipo penal, deste tipo penal, exige dois tipos de conduta, uma tentada e uma consumada. Tentar abolir através da restrição e do impedimento do exercício dos poderes constitucionais. Então, fica claro que, para que haja a tentativa da prática desse crime, exige-se a consumação de ações preliminares, que são o impedimento ou a restrição dos exercícios e o exercício dos poderes constitucionais. Desta forma, considerando que os atos de vandalismo foram rápidos e facilmente debelados pelas instituições de Estado, ainda que tais atores tivessem como objetivo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o que não ocorreu, sequer a tentativa teria acontecido, uma vez que não houve impedimento ou restrição do exercício dos poderes constitucionais. A polícia chegou, levou todo mundo e em nenhum momento o Estado Democrático de Direito do Brasil parou de funcionar. Além disso, a redação das elementares do tipo, que é impedir ou restringir, estão no gerúndio. Esse impedimento e essa restrição, elas devem ser duradouras, o que também não ocorreu, porque, como eu disse, aquelas pessoas foram facilmente apreendidas e rapidamente. Caminhando para o final, se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora, dizendo que em caso de condenação não pode haver a incidência da majorante da associação criminosa armada, uma vez que nenhuma arma de fogo, eu repito, nenhuma, zero arma de fogo foi apreendido no dia 8 de janeiro, nenhum tiro foi disparado, CAC sniper não existe. E um canivete, um estilingue e um punhado de bolinhas de gude encontradas com uma pessoa não pode servir para agravar a pena de milhares, como pretende a Procuradoria-Geral da República. Se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos a defesa dos nossos clientes, estaremos aqui fora dizendo que, em havendo condenações, elas devem ser analisadas sob o prisma do concurso formal de condutas e não do concurso material, como foi aplicado nas primeiras condenações. Explico por quê. Suponhamos que alguém tenha entrado nos prédios da República com o intuito de promover os crimes que estão sendo acusados. As penas jamais poderiam ser somadas em concurso material, porque o Instituto do Concurso Material, previsto ali no artigo 69 do Código Penal, ele diz que você pratica várias condutas e obtém vários resultados. Seria o mesmo que dizer, em concurso material, que alguém que entrou querendo praticar esses crimes danificou um vaso visando abolir o Estado Democrático de Direito, rasgou uma cortina visando promover golpe de Estado, quebrou uma vidraça de forma a causar dano à União. Perceba-se, não faz sentido analisar as condutas e os tipos praticados de forma isolada. Porque uma pessoa que tivesse o ânimo de cometer esses crimes, bastava que ele tivesse quebrado uma vidraça e ele teria cometido os 5 crimes. E nesse caso, aplicar-se-ia o Instituto do Concurso Formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, que diz: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou ser iguais somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso de 1/6 até a metade. Uma pessoa com o ânimo de cometer os crimes imputados, com apenas uma conduta, já teria cometido todos os crimes, e assim essas pessoas devem ser julgadas em caso de condenação. Por fim, se este tribunal não abrir as suas portas para permitir que nós realizemos as defesas dos nossos clientes, e agora falo por mim enquanto advogado, para cada cliente meu julgado em plenário virtual, estarei aqui na frente dessa corte fazendo a sustentação oral deles, como estou fazendo agora, e juntarei aos autos. Falo agora a Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês são corresponsáveis pelo que está acontecendo. Já vimos alertando há tempos que estes julgamentos estão formando precedentes perigosíssimos para toda a advocacia, e vocês permaneceram silentes, e quando se manifestaram foi para dar apoio ao arbítrio.
vocês têm uma última chance de consertar isso. Que amanhã, na reunião que todos os presidentes de seccionais do Brasil terão com o ministro Alexandre de Moraes, vocês se façam ouvir e que a advocacia possa ser respeitada, pois é pilar do Estado de Direito. Falo ao Congresso Nacional, de acordo com as posturas que a Suprema Corte vem tendo, daqui a alguns dias não precisaremos mais de vocês. O Supremo Tribunal Federal já fez as vezes do Poder Executivo no mandato presidencial passado e agora invade a competência da Casa Legiferante. Apelo agora aos demais ministros da Suprema Corte. Não permitam que mais essa injustiça seja perpetrada nesse caso. Peçam destaque desses julgamentos e permitam que os réus de 8 de janeiro sejam julgados com a mínima defesa, porque com a ampla defesa já não é mais possível. Por fim, aos colegas advogados que nos ouvem, eu digo: não desistiremos e não nos intimidaremos. Seremos a voz que ecoará o grito de desespero dos injustiçados que perecem naquelas masmorras, não apenas da Papuda, mas em todo o Brasil. E se tudo isso não servir para evitar as condenações injustas e políticas que esta corte vem determinando, servirá para deixar registrado para o mundo e para a história que neste momento sombrio da nossa nação, quem foram os responsáveis pelas injustiças praticadas, quem foram os covardes e carreiristas que se submeteram quando o Leviatã os tentou oprimir, mas também quem foram aqueles que se levantaram em favor da legalidade, da verdade e da justiça quando ninguém mais os fez. Muito obrigado.